você precisa ter um contentamento, porque você sabe que isso vai te gerar perseverança, que vai te gerar, então, maturidade. Amém. Então, o motivo da alegria não é pela dor, mas é porque o que isso vai transformar. E eu falo por isso, sobre mim, porque hoje eu prego sobre isso, né? Não sobre a minha vida, né? Mas sobre o que o Senhor fez. E as pessoas, assim, são curadas, as pessoas ganham esperança. Então, são várias coisas que aconteceram pós isso que eu falo, gente, se eu não tivesse perseverado, talvez essas pessoas nunca teriam acesso ao que o Senhor fez na minha história. E isso é motivo de alegria. Exatamente. Quantas mulheres foram transformadas, e isso é motivo de alegria. Exato. Porque hoje você pode olhar para o não, valeu, pô, foi massa esse meu sofrimento. Porque olha vocês aí, ó, na minha frente agora, Exatamente. todas... E também outro ponto que me chama muita atenção nisso e nesse assunto que a Lari está comentando é sobre a sabedoria, que é o que o texto traz e o que teve muito nessa situação de que ele continua dizendo ali, né, sem que lhe falte coisa alguma, mas parece que pode ser que alguém tenha falta de sabedoria em não saber lidar com situações difíceis como que a Lari passou. Ele diz, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Esse é a solução, né, das provações. A gente não tem que fugir das provações. A gente tem que pedir sabedoria ao Senhor para lidar. Porque eu acredito que Deus não nos livra das provações. Ele nos livra em meio às provações. Boa. Então eu vejo muito isso acontecer, por exemplo, com Moisés, né? Deus chama Moisés para atravessar o povo. Moisés, né, tem um diálogo com o Senhor muito interessante. Eu me identifico muito, né? Eu não sei falar, manda outro, várias coisas ali que Moisés fica falando. É muito legal. E Moisés aceita, topa então essa aventura, né, da missão. E é muito interessante porque Deus não abre para ele, não dá um balde de ferramentas e fala, agora você tem tudo que você precisa. Ele foi conhecendo o Senhor na medida dos enfrentamentos que ele foi tendo. Então, ele viu o mar abrir, ele viu as pessoas sendo livres, ali libertas. Ele foi vendo o maná caindo quando o povo reclamava. Então, ele foi percebendo o Senhor em meio a tudo isso e, no fim, ele descobriu quem é esse Deus em meio às provações. Então, é muito interessante que, assim, muitas pessoas são atraídas pela dor. Eu acho que vocês percebem isso também. As pessoas chegam muitas vezes na igreja, por quê? Porque o casamento tá quebrado, porque tá com um diagnóstico. Então, vamos lá, vou buscar a Deus. Né? É a última cartada. Porque quando às vezes tá bem, não precisa muito de Deus, né? Tipo, entre aspas, tudo né? certo, tá tudo bom. certo. Então veja como é precioso. A aprovação, ela é uma virtude, a alegria na aprovação, ela é uma virtude a ser desenvolvida, né? Por quê? Porque, de fato, nós encontramos... Conhecer o Senhor em meio à provação, você conhece um Deus Pai, que talvez em outras oportunidades você não conhece. Você conhece um Deus generoso, que talvez em outras oportunidades você não conhece, nas alegrias. Né? Você conhece um Deus misericordioso, um Deus consolador, que são facetas do Senhor que a gente conhece na dor. Nesse lugar, né? Não tem, assim... Por isso que a palavra fala que é melhor uma casa que está em luto do que uma casa em festa. Porque a casa em luto percebe o Senhor, parece muito mais sensível. E isso é muito triste, porque deveria... É muito triste. Isso é humano, né? Infelizmente é assim. Mas as provações, sim, têm virtudes. Elas são importantes. E por isso são as alegrias. Porque a gente não está olhando para isso aqui, né? A gente não está olhando para as coisinhas daqui. A gente está olhando... para o que aquilo vai gerar. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é muito interessante que não é algumas coisas, determinadas coisas, não. É todas. O que é todas? Todas é tudo. Todas. Tudo, gente, tudo. A perda do bebê é algo que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Né? O diagnóstico é algo que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como? Agora... Né? Uma resposta para isso. Eu não tenho uma resposta para isso. Talvez não vou ter, até morrer não vou ter. Né? Eu passei por tantas coisas que eu falo, Deus, poderia ter sido diferente se tu tivesse mudado, seria tão mais fácil. Mas não, todas as coisas de alguma forma cooperam para aqueles que amam a Jesus. Então eu amo a Jesus, eu preciso encontrar alegria em meio às dores.